Olá, pessoal! Mais uma vez eu vim falar com vocês sobre os reflexos da pandemia nas relações de consumo. E hoje eu escolhi falar sobre uma relação que vem sendo bastante abalada nesse período, que são as relações locatícias, os contratos de locação. Nessas relações, ambas as partes vêm sendo prejudicadas. Tanto o locatário, que é o inquilino, que no caso vem tendo dificuldade de honrar seus pagamentos, seja porque estão com seus salários reduzidos, seja porque estão com suas atividades suspensas, sobretudo os locatários dos imóveis comerciais, e que não estão conseguindo pagar os aluguéis, né, no valor acordado, seja por conta do locador, do proprietário do imóvel, que muitas vezes vive desses aluguéis como sua única fonte de subsistência. Então, como resolver essa situação? A maioria da doutrina, considerando se tratar de um caso de força maior, né, de consequências irreversíveis, a pandemia, orienta que antes das partes entrarem em juízo, que elas tentem entrar no consenso. No caso das relações locatícias, esse acordo pode ser feito de diversas formas, como a alteração do valor da data do vencimento, um abatimento temporário do valor das mensalidades durante esse período, ou até mesmo uma solução que eu entendo bastante pertinente. Em muitos contratos, sobretudo no contrato de imóvel comercial, existe uma caução do valor dos aluguéis de 3 meses, no caso de uma rescisão. Então, que essa caução seja utilizada pelo locatário, pelo proprietário do imóvel, que seja utilizada nesses 3 meses como forma de pagamento e que, posteriormente a essa situação excepcional, seja ajustada uma nova caução para o contrato. Essa seria uma solução bem viável. Então, é aconselhável que as partes, de fato, entrem no consenso antes de judicializar a ação. Falando em judicialização, uma decisão judicial que vem sendo bastante comentada, sobretudo pelo valor do percentual do desconto concedido ao locatário, foi uma decisão proferida por um juiz de São Paulo, Dr. Carlos Schmidt, que no Fórum Regional da Lapa, em que ele proferiu uma decisão concedendo a uma joalheria, na qualidade locatária, um desconto por 90 dias de 80% no valor do aluguel, quer dizer, um desconto bastante considerável, bem como que fosse impedido de qualquer ordem de despejo, fosse impedida até deliberação superior contra essa empresa. Analisando o caso concreto, eu fui verificar o processo e constatei que essa joalheria, além de ter sofrido drasticamente os efeitos da pandemia, né, nas consequências financeiras, ela já vinha tendo prejuízo desde o início do ano, porque ela foi vítima de um assalto, então ela já estava tendo danos desde o início do ano. Com a pandemia, esses danos se agravaram. Então, justamente por esses casos, por essas situações peculiares, certamente, o magistrado deu esse percentual tão alto. Portanto, cada situação, né, como eu sempre sou favorável e me posiciono, é que seja analisada de acordo com as peculiaridades do caso concreto. E que as partes, antes de judicializar, tentem entrar no acordo. Concomitante a esse panorama, é importante informar a vocês que já existe um projeto de lei já existem alguns projetos de lei, mas existe um principalmente que foi do senador Antônio Anastasia, que já foi aprovado no Senado e está em trâmite na Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei, ele versa não somente sobre as relações locatícias, mas todas as relações de direito privado durante esse período da pandemia, né? Que essas relações sejam alteradas durante esse período por conta dessa pandemia. E com relação às relações locatícias, o que ele atualmente prevê, basicamente, é que as ordens liminares de despejo elas sejam suspensas do marco inicial da pandemia, que eles consideram no dia 20 de março do corrente ano, até 30 de outubro de 2020, que nesse período não haja ordem liminar de despejo. Na redação anterior, esse período era até mais alargado, era até 31 de dezembro de 2020, e aí ele foi reduzido para 30 de outubro de 2020. Outra alteração que havia no texto original e que foi suprimida era que nesse período não poderia haver os pagamentos de aluguéis. Durante um certo período da pandemia, não haveria pagamento de aluguéis,
por parte dos locatários, que posteriormente a esse período estipulado, que esses valores desses aluguéis vão retornar a ser acrescidos de 20%. Só que essa redação original ela caiu por terra. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, estaria se privilegiando, ao se conceder isenção de pagamentos aos locatários, somente um lado da relação contratual, em detrimento dos proprietários, dos locadores, não seria coerente. E segundo motivo, esse retorno com esse valor acrescido de 20% seria economicamente inviável. Muitos locatários estariam se restabelecendo e não conseguiriam, de fato, pagar esse valor do aluguel com acréscimo. Então, essa redação original ela foi suprimida por tais motivos. E existe também um outro projeto de lei, esse que foi de iniciativa da Câmara dos Deputados e certamente será visto em conjunto com esse de Anastasia, que é o projeto de lei 1028, de 24 de março de 2020. Esse projeto de lei, ele já previa que a suspensão de todas as ações de despejo durante o prazo por falta de pagamento por 90 dias durante esse período da pandemia. Todos esses projetos de lei, eles estão ainda em trâmite, provavelmente eles serão analisados em conjunto na Câmara e depois eles irão para a sanção do presidente da República. Então, não há nada ainda de concreto no ordenamento. Eu mantenho vocês informados. Peço que, mais uma vez, que se cuidem, fiquem em casa e fiquem com Deus.